E aí, meus lindos, minhas lindas, como é que vocês estão? Vocês estão bem? Hoje o vídeo vai ser bem divertido. Vamos falar dele hoje, o pior goleiro da história do Manchester United, André Onana. Pessoal, o Onana acaba de ser transferido lá pro Turcão. Eu espero que fique por lá. Mas o que foi o André Onana no United? Bom, ele chegou na segunda temporada do Erik ten Hag, né? Foi um pedido do próprio treinador, até porque eles jogaram juntos, né? O Ten Hag treinou o Onana no Ajax e ele foi contratado por 43,8 milhões de libras, o que dá basicamente 50 milhões de euros, tá? Preço bem caro. Dizem as fontes na época que a Inter até se surpreendeu muito com o valor que foi pago por isso. E o resultado, pessoal, não podia ser mais horroroso, né? Ele já começou falhando em vários jogos no começo da primeira temporada dele. A Champions League dele foi criminosa, digamos assim. A última vez que o United esteve na Champions foi eliminado na fase de grupos e muito por conta das falhas do Onana contra o Bayern, contra Copenhague, contra Galatasaray, principalmente contra o Galatasaray. Esse fato do United não se classificar para a próxima fase da Champions, né, parar na fase de grupos, fez com que o time não ganhasse mais de 100 milhões de euros de premiação da competição. Tá? E é claro que não para por aí. Se ele falhasse uma vez ou outra, ou depois se recuperasse, era uma coisa. Ele até chegou a se recuperar nessa mesma temporada, mas ficou claro que é um goleiro fraco. Na verdade é um goleiro horroroso, porque quando o goleiro está em uma fase, ele vai falhar, mas ele vai mostrar virtudes, ele vai mostrar uma boa sequência. Mas o Onana não, cara, ele sempre falhava, às vezes ficava uns 3 jogos sem falhar, mas fazia uma defesa questionável, deixava uma bola passar aqui ou ali. E outra, ele sabia jogar com os pés? Mais ou menos. E ele era um goleiro bom defendendo? Também não. Então, o que acontecia? O United tomava muitos gols porque o goleiro não tinha capacidade de defender certas bolas, coisa que o De Gea tinha. Lembrando que o De Gea saiu porque a torcida cobrou bastante, né, por causa de algumas falhas também, mas no geral ele fazia alguns milagres. É aquele goleiro que falha, mas também faz milagres, sabe? Acabou que a gente trouxe um goleiro que é ruim, que não faz milagres e que falhava muito e que custou caro, ou seja, foi a combinação do fracasso. Com certeza foi uma das piores contratações do United em termos de expectativa e resultado. Você pode falar de Antony, mas sim, o Antony não entregou uma Champions inteira. Você pode falar de Sancho, que foi uma contratação horrorosa também. Eu acho que tá equiparado, né? Duas trastes, cara. Dois jogadores horrorosos que só geraram problemas pro clube. O Onana foi humilhado diversas vezes, tanto em campo quanto fora de campo. Pô, como não esquecer o Matic, jogando pelo Lyon já, né? Obviamente, não estava pelo United. Criticou o Onana, falou que ele era um dos piores goleiros da história do United e que ele tinha que ficar caladinho, né? Porque um grande problema do Onana é que ele, além de tudo, ele tinha boca grande, então ele gostava de dar entrevistas, falar as frases de impacto, né, para ganhar uns likes aí no Instagram. Só que no final nada disso importa, né? O que importa é defesa e ele sempre foi péssimo, beleza? Ah, mas ele destruiu na Inter. Pessoal, ele fez uma boa temporada com os pés na Inter. Ele nunca foi um goleiro que foi reconhecido por fazer boas defesas, por ter um bom posicionamento, um bom reflexo. Ele foi um goleiro que ficou conhecido puramente por jogar bem com os pés. E nem isso ele tá conseguindo fazer aqui, porque só de erro de passe que gerou gol quando ele estava no United foi uns 3, 4. Mas calma que a gente vai falar dos erros já já. Bom, falando de números, pessoal, ele foi contratado para ser o substituto do De Gea, na teoria uma evolução do De Gea, mas a gente sabe que não foi nada disso, né? O De Gea, pelos dados que a gente tem, né, óbvio que é mais estimado, mas ele teria aproximadamente 17 erros que levaram a gols em 415 jogos. Exatamente. Dava uma média ali de 1 ou 2 erros por ano, uma coisa assim, tá? Mas gravem esse número, 17 falhas em 415 jogos. Já o Onana, de novo, é uma estimativa, né? Às vezes você pode achar que um gol foi erro do goleiro e às vezes não. Eu considerei aqui os que eu achei que ele cometeu um erro na defesa, ou seja, ele defendeu errado e por isso foi gol,
ou ele tomou alguma atitude errada, tipo sair catando passarinho no escanteio, dar um toque errado, ficar no canto do gol quando o cara chuta no meio, coisas do tipo. E eu fui bem bonzinho, até desconsiderei alguns erros que eu achei que a bola foi meio injusta ali e tal, desvio. Mas no total eu computei 18 erros graves do Onaná em 100 jogos, ali um pouquinho mais de 100 jogos. Então olha que impressionante, o Onaná em 100 jogos conseguiu ultrapassar o número de erros do De Gea. Eu não me lembro de um jogador que prejudicou tanto o clube como o Onaná. A gente já teve Ashley Young na lateral, que era um completo desastre, a nossa defesa era um lixo por causa disso, mas não chega nem perto. A gente teve Lindelof na zaga, que também era horroroso, mas não chega nem perto disso. O Onaná realmente foi um cavalo de Troia, e sabe o que é impressionante? Eu assisti todas as falhas dele, né? Todas essas 18 falhas, e o que é engraçado é que ele conseguiu gabaritar, cara. Ele conseguiu gabaritar todos os erros que um goleiro pode fazer num jogo de futebol. Ele gabaritou tudo no United em 2 anos. Só do que eu anotei aqui, ele teve catada de borboleta no escanteio, gol do meio de campo, gol olímpico, gol de cruzamento sem desvio. Esse aqui, ele tomou uns 5, tá? Ele tomou uns 5 gols. Sabe quando o jogador vai cruzar a bola e a bola passa por todo mundo e entra no gol? Sem desvio nem nada, o goleiro fica naquela confusão se ele cobre o possível cabeceio ou se ele cobre o cruzamento que pode ir direto. Ele tomou uns 5 gols, se eu não me engano 5 gols desse jeito. Bom, espalmada para dentro do gol, isso aí era clássico dele também, né? Inclusive uma final da FA Cup ele fez isso. Espalmar para o rebote errado, erro de passe, olha o cara, na teoria o cara sabia jogar com os pés, tá? Mas ele tem 3 erros de passe que eu computei aqui, que ele literalmente tocou a bola pro adversário e o adversário fez o gol. Ou no caso do jogo contra o Galatasaray, o Casemiro teve que fazer o pênalti e isso fodeu a partida do United, tá? Então foi um erro que levou a uma derrota, não foi nem um erro que levou a um gol. Diversos gols que ele tomou no meio do gol, literalmente o cara chuta no meio do gol e ele não estava lá para pegar e ele não conseguiu pegar a bola por algum motivo. E pular antes do jogador chutar. Tem um lance bizarro que não lembro contra quem foi, mas foi na Premier League. Ele sai cara a cara com o atacante lá e o atacante ele dá só uma leve atrasada, né? Ele nem dá ele não dá aquele fake shot, tá ligado? Ele só dá uma leve atrasada na hora de chutar a bola e o Onaná ele cai, mas não é que ele cai. Ele dá o pulo do super-homem, cara. No nada, assim, no nada. Então ele faz tipo assim, ó, e ele se joga, ele cai pra trás. Ele fica no chão, de bunda no chão. Uma coisa completamente ridícula, cara. Mas tudo bem, passou. O que a gente pode aprender com essa situação, né? Bom, não preciso nem ir muito longe aqui. Eu posso só ser o Mister Óbvio e falar que para você contratar um goleiro, ele tem que ter muitas boas virtudes, principalmente com as mãos, caralho. Não com a merda do pé, porra. O De Gea nunca foi bom com os pés e isso nunca foi problema até o Ten Hag chegar, né? Outra situação horrorosa. Pessoal, vocês têm que entender que o United ou clubes grandes assim, né, que estão passando por situações difíceis, eles não podem contratar qualquer um para qualquer posição. Então, não devia ter contratado o Ten Hag, que era um treinador da Holanda, não tinha conhecimento nenhum de Premier League. Assim como não devia ter pagado caro em vários jogadores só por hype. Então, Antony, Sancho, Højlund, Onaná. O clube não pode ser uma casa de várias apostas, né? Vários jogadores que eu aposto que esse cara aqui vai ser um atacante foda, o Højlund. Ah, que tipo de jogador a gente tem que contratar? Varane foi uma boa contratação, por exemplo. Casemiro foi uma boa contratação. Jogadores, o quê? Experientes, bons. Eu não sei o que o pessoal tem com jogador velho, acima dos 30. Não, passou dos 30 já tá acabado. Não, passou dos 30, mas esse cara não tem ritmo pra Premier League. Esse cara não tem ritmo pra Premier League. Quem não tem ritmo pra Premier League é o Ugarte, que é um jogador ruim, um jogador medíocre. Jogador do portuguesão. Um jogador que não conseguiu jogar na Liga Francesa. Agora, vamos ver se com a nova diretoria, né, da Ineos, as contratações
fazem mais efeito. Eu gostei das últimas contratações. Contratações que fazem sentido, né? Ibelmu, Matheus Cunha, jogadores de Premier League, garrudos, rápidos, com vontade de vencer. E também temos o goleiro novo, é claro, né? Se o Naná foi embora, chega alguém, chegou o Semen, ele mesmo, o goleiro Semen. Bom, Cine Lamens, Cine Lamens, goleiro da Bélgica, que chega aí pro United para ser o número 1 agora pelo resto da temporada. Você me pergunta, resolvemos nossos problemas no gol? Não. Gostou? Gostou da resposta? Não. Porque esse Semens aí, o goleiro Semens, ele também é uma aposta. Apesar de ter defendido muito lá na Bélgica, nos campeonatos que ele jogou, isso não quer dizer que ele vai destruir na Premier League num clube gigantesco, né? Gente, o segundo maior clube do mundo, isso tem muito peso. Isso tem muito peso e muita importância. Não pode ser qualquer um a vestir essa porra dessa camisa, cara. Então temos a chance dele ser um bom goleiro, dele realmente catar muito? Tem, e eu espero que seja assim. Por favor, a gente não aguento mais o goleiro horrível, cara. Não aguento mais. Porém, assim como Højlund, assim como Antony, que não são jogadores ruins, mas que não conseguiram tancar. Não conseguiram tancar a responsabilidade de ser titular no maior clube do mundo, o segundo maior clube do mundo, foda-se. Então, mais uma vez, o que sobra pra gente é torcer. Eu fiquei animado com a contratação de novo goleiro, é claro, mas não tanto, pra ser sincero. A gente tem outros problemas muito mais graves, né? Principalmente com o nosso treineiro. Mas isso fica para um próximo vídeo, beleza? Comenta aí o que você acha, meus lindos. Comenta aí o que você acha do Onaná, o que você acha desse goleiro novo, Semens. E se inscreve no canal se você não me conhecia. Aqui o foco é United, mas a gente comenta sobre outros assuntos também, esporadicamente, beleza? Valeu, até mais.